de Mato Grosso, que abriga cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, onde se encontra o maior número de onças pintadas do mundo e 36 bichos ameaçados de extinção, está em chamas. A maior planície de área alagada do mundo é palco de terror para onças, jacarés, que agonizam sob os olhos de biólogos, veterinários, guias, bombeiros, servidores que tentam desesperadamente conter os incêndios. O fogo atinge aldeias indígenas, seres humanos também são afetados. São cenas chocantes que parecem não sensibilizar quem tem o dever de combatê-las. E vamos falar sobre esse assunto com o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Olá, Márcio, bom dia. Prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, o prazer é todo meu. Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Olá, Ivan, bom dia. Tudo bem, Marilu? Um abraço a todos aí. Estamos à Tudo bem, disposição. Ivan? Prazer recebê-lo aqui também. Bom, Márcio, eu vou começar com o Márcio, viu, Ivan? Porque a gente, né, ele é um especialista também na área, e a gente está vendo aí verdadeiras cenas de terror no Pantanal, como eu já disse, sem que haja aí uma resposta governamental à altura do problema. Há denúncias de que esses incêndios são criminosos, para renovação aí de pasto para criação de gado, lembrando que o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, ele falou, vamos passar boiada, né? Será que estão passando já boiada no Pantanal? Queria que você falasse, Márcio, a respeito também da decisão do governo do Mato Grosso do Sul decretar estado de emergência nesta segunda-feira e o Ministério do Desenvolvimento Regional também reconhecer a situação de emergência naquele estado. Não é uma decretação e reconhecimento tardios, Márcio? Queria que você falasse sobre essa questão também dos incêndios criminosos. Olha, tudo é tardio, né, com esse governo. Na verdade, a única coisa que não é tardia nesse governo é o projeto deles de destruição do meio ambiente. As pessoas estão vendo agora essas cenas na TV de animais, né, na internet. Você roda ali na internet, você vê onças com as patas queimadas, animais carbonizados e mortos, etc. e tal. Essa é a imagem do atual governo. As pessoas que moram em São Paulo vão se lembrar no ano passado, quando o dia virou noite, também por conta do Dia do Fogo na Amazônia, né? Então é um cenário apocalíptico que começou esse cenário de destruição dos nossos biomas existe há muito tempo, mas ele nunca teve um aliado sentado na cadeira da presidência da República. Essa é a grande diferença que a gente tem nesse momento. Não há ação, não há plano, não há vontade, não há projeto, não há estratégia nenhuma do governo e nenhum interesse em atuar de forma positiva para cima desses problemas que estão acontecendo, que são gravíssimos. Nós estamos perdendo o país. É isso que está acontecendo. Nós estamos perdendo a nossa identidade, as nossas identidades naturais. A olho nu, a gente vê isso acontecendo todo dia. Nós temos investigações agora de crimes, né, desses incêndios sendo criminosos, e essas investigações vão revelar qual é o tamanho, a extensão da responsabilidade de fazendeiros locais em tudo isso que está acontecendo, mas o crime que o governo faz contra o meio ambiente não precisa de investigação. Esse já está muito claro, esse já acontece há muito tempo. A gente tem um governo que reduziu, olha só, veja o que está acontecendo. A gente tem um aumento da destruição desses biomas. Em resposta a isso, o governo diminui a sua intervenção nesses locais. O governo, por exemplo, diminuiu imensamente o número de multas no Pantanal. É quase 50% menor do que o ano passado. O governo aparelhou as agências que tomam conta, né, desses biomas, Amazônia e Pantanal. Colocou ali servidores ou pessoas da reserva da PM, por exemplo, que não entendem nada do assunto. O desfecho trágico disso é que eles atrasaram todas as contratações de brigadistas, não sabem o que fazer, como esse, um momento, né, um momento de emergência, como foi decretado agora pelo governo do Mato Grosso. Então, quer dizer, você tem uma situação trágica, um governo não só despreparado, mas que parece que não tem a menor vontade de tomar nenhuma atitude. A figura que fica, além do Dia do Fogo do ano passado, que São Paulo virou noite, e dos animais mortos e carbonizados, é a figura da risada
dos ministros e do presidente da República quando se fala em incêndios no Pantanal. É a figura do ministro Salles falando em passar boi, passar boiada. Dá nisso que a gente está vendo. Exato, Ivan, é muito triste, né, o que o Márcio acabou de revelar, de constatar, essa sensação também de impotência que nós, cidadãos, né, estamos vendo tudo isso acontecendo e essa inação, né, do governo federal. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Pantanal do Mato Grosso atingiu o maior número de focos de calor em 10 anos, com 25 mil pontos. A gente sabe que a execução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente até o final de agosto tinha sido de 0,4%. Você solicitou, né, Ivan, informações do governo federal sobre o que foi executado para prevenção e combate às queimadas, né? Eu gostaria que você apresentasse esses dados, que já foram inclusive revelados, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco, e qual que é a sua avaliação sobre a responsabilidade do governo federal por essa situação dramática na região, o que o Márcio também já apontou, né? Inclusive o PSOL apresentou um requerimento já de convocação do ministro Ricardo Salles para que ele se explique, e tem que se explicar, não é isso, Ivan? Bom dia, Marilu, e prazer estar com o Márcio Astrini aqui também, companheiro de lutas em defesa do meio ambiente, uma referência nacional, né, da preservação ambiental brasileira. Bem, primeiro eu queria colocar uma preliminar, que é o seguinte: o Bolsonaro e o seu governo, o Salles é parte disso, eles anunciaram que eles vieram para destruir, né? Esse foi um anúncio declarado. Nós queremos destruir e reconstruir outra coisa. Só que no caso do meio ambiente, da Amazônia, do Pantanal, dos biomas brasileiros, significa um retrocesso que nós não vamos poder reconstruir nunca, entende? Então, nós estamos sobre um risco monumental. E é surpreendente que eles tenham, digamos assim, a cara de pau, né? A disputa de narrativa, inclusive, sobre o que está acontecendo. Agora mesmo, né, hoje o jornal O Globo traz que o Pantanal perdeu 2,3 milhões de hectares, 1,3 em Mato Grosso, 1 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul, né? Esse refúgio das onças, lugar concentrado, 62% foi queimado, entende? Inclusive, a liquidação dos próprios negócios do Pantanal, até o turismo, entende? Então, um bioma como esse, né, tem uma repercussão monumental, internacional, a Amazônia também, e vocês já viram que até o Trump, entendeu, que é um negacionista, está lá no fogo na Califórnia, ele está visitando lá. Aqui o Bolsonaro nem toca no assunto, ele não viaja, pelo contrário, ele, o Mourão e o Salles botam fogo na floresta. Entende? Então eles produzem vídeos de fake news, entende? Dizendo que mico-leão dourado está lá na Amazônia, não na Mata Atlântica, e mentem descaradamente. Então o Salles não dá uma entrevista mais, ele se nega a dar entrevista, e eles estão se negando, em grande parte, a responder os requerimentos de informação e a lei de acesso à informação também. Mas o que é a cara de pau deles é que alguns documentos, eles aparecem como algo assim: existia uma meta de conter o desmatamento em 90%. O Salles substitui isso por fazer um projeto piloto de 390 mil hectares, entende? É uma coisa assim... ele disputa a narrativa com o Leonardo DiCaprio, entende? Dizendo que se o DiCaprio quiser contribuir, então ele adote um parque no Brasil a 10 dólares por hectare. Uma tolice total, né? Mas o que existe é uma perversidade. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: o que tem de concreto é que o orçamento vai diminuir em quase 200 milhões de reais, em cima do crescimento exponencial dos incêndios, como no Pantanal, na Amazônia e etc. Eles vão reduzir, eles estão destruindo o IBAMA, o ICMBio, a estrutura, como o Márcio colocou. O que aconteceu hoje, o anúncio de hoje é que o Pazuello está sendo oficializado.
né? Então, eles militarizaram esse ministério e eles já militarizaram o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, há muito tempo, desde o começo da gestão, com policiais militares. Os especialistas não têm mais nenhuma vez, entende? As ONGs viraram inimigas, né? E, evidentemente, eu acho que quando você pergunta do plano real que eles têm para o combate aos incêndios, não há plano. Não há plano, entendeu? O que existe é que hoje ficou absolutamente claro pela Polícia Federal no Pantanal que a causa principal não é só o clima seco e etc., porque em zonas de mata fechada, inclusive no Pantanal, ela está sendo, estão sendo investigados vários fazendeiros que atearam fogo. Tatearam fogo, é criminoso, é mentira, tanto na Amazônia como aqui, em terras públicas, em terras privadas, é criminoso, a esmagadora maioria. E isso é estimulado pelo próprio Bolsonaro, entende? O Salles é esse instrumento, é um delinquente, na minha opinião. Essa figura tinha que ser processada criminalmente, não só afastado do ministério, porque ele é um delinquente. A própria frase dele, de passar a boiada, como você colocou, Marilu, mostra o seguinte: esse pessoal não tem nenhum compromisso, pelo contrário, o compromisso é da destruição. A aliança é com os desmatadores e suspeita-se que o Dia do Fogo que nós vimos ali em Mato Grosso, Pará, teve agora no Pantanal uma combinação de fazendeiros para atear fogo, né? E essa matança de espécimes do Pantanal que choca todo mundo, porque nem com essas cenas o governo vem a público, né? Nesse momento, como você colocou inicialmente, decretar emergência é uma coisa extremamente tardia, porque veja, o Pantanal está queimando aí há semanas, entende? E agora decreta emergência, e não é pelo o Ministério do Meio Ambiente, não entra, é o desenvolvimento regional que entra. Então, não existe esse ministério. Então, nós estamos fustigando o governo, né, com requerimentos de informação, mas o que eles passam para a gente é algo assim inusitado, né? Eles passam coisas que mostram o seguinte: por exemplo, não é tarefa do meio ambiente, é multissetorial a ação. Mas toda a ação é multissetorial. Eles se eximem de responsabilidade e, na verdade, existe uma ligação íntima entre esses desmatadores, os garimpeiros e tal, e o governo. Toda a ilegalidade que destrói a floresta, que destrói os biomas, ela é conduzida de cima. E o general Mourão também é conivente com tudo isso que está acontecendo. Perfeito. Agora, Márcio, o Ivan colocou também essa questão da Amazônia, e a gente sabe que o que acontece na Amazônia tem reflexo em várias regiões do país, inclusive no Pantanal. Eu queria que você explicasse como é que isso ocorre. Enfim, tem a seca, tem efeitos de mudanças climáticas no mundo, que parece que também estão influenciando essa questão, mas o fato é que o que acontece lá na Amazônia vai se refletir no Pantanal, não é isso, Márcio? Vai refletir no Pantanal e no resto do Brasil, viu, Marilu? Antes de responder, só queria corrigir aqui a minha minha falta de cumprimento ao Ivan, que é uma pessoa que eu respeito muito, admiro há anos, e que ele empresta uma boa parte do mandato dele, da capacidade que ele tem para a defesa também do meio ambiente, que para a gente é importantíssimo, é muito caro ter gente como o Ivan, da qualidade dele, defendendo o meio ambiente no Brasil. Então, Ivan, não só o reconhecimento, mas o obrigado. E sim, viu, Marilu, a Amazônia, ela tem um sistema que chama rios voadores, a quantidade que a gente chama de transpiração da floresta. Ela retém uma boa parte das chuvas e da umidade do oceano e depois transporta essa umidade do oceano em verdadeiros rios voadores mesmo, que depois distribuem a chuva para o restante do país, incluindo o Pantanal, só para a gente ter uma ideia da importância desse sistema atmosférico. 70% das chuvas que caem no estado de São Paulo, nos períodos mais chuvosos,
eles vêm diretamente da Amazônia. Então a Amazônia é como se fosse uma bomba d'água jogando chuva para o país inteiro e até para a região sul do hemisfério. Isso é importante, por exemplo, para a agricultura, para a água que sai na torneira da nossa casa. Cada vez que você desmata a Amazônia, cada vez que você tem incêndios na Amazônia, você modifica esses mecanismos de equilíbrio ambiental e tem reflexos severos em outros locais. O desmatamento e as queimadas do Cerrado também influenciam no Pantanal. No ano passado a gente teve um aumento de queimadas e desmatamento no Cerrado. Grande parte das águas que abastecem a bacia pantaneira também vem do Cerrado. Então você tem uma interdependência, uma comunicação muito clara entre esses biomas. Mexeu em um, você acaba influenciando nos outros. O que acontece no Pantanal, então, nesse momento, é uma série de situações. A gente tem essa questão da Amazônia influenciando, o desmatamento do Cerrado e as queimadas do Cerrado no ano passado e nesse ano também influenciando o Pantanal. A gente tem efeitos atmosféricos como o Laninha, tornando o clima mais seco, e esses são todos efeitos do ponto de vista ecossistêmico, e a gente tem o efeito governamental, que é esse que a gente está dizendo agora. Porque essas informações, elas não chegam ao governo da noite para o dia. Você tem sistemas de inteligência, sistemas de medição, que vão informando o governo o que é que pode acontecer, qual que é a previsão e quais são as medidas que precisam ser tomadas para evitar esse tipo de situação. As medidas simplesmente não foram tomadas, nem na Amazônia, nem no Pantanal e nem em lugar nenhum. As únicas medidas que o governo toma é essa daí, de novo, voltando à expressão passar boi, passar boiada. A gente fala muito disso, viu, Marilu? Mas é porque isso é um resumo do que é esse governo na área ambiental. Né? É um governo que, por exemplo, como a gente vê, é um governo que ele fala, né, Ivan, mal de indígenas, mal de ONGs, mal do satélite, mal do presidente do INPE, mal de quem defende o meio ambiente, mal do presidente de outro país, mas eu nunca vi eles criticarem criminoso ambiental, eu nunca vi eles criticarem, por exemplo, essas máfias do desmatamento que operam e operam com margens financeiras enormes. Esses garimpos que a gente vê na Amazônia, por exemplo, eles custam milhões de reais. Não pensem as pessoas que é coisa ali de subsistência, empurrão um pouquinho a cerca para cá, não, são investimentos milionários de máfias. Essas investigações estão sendo feitas no Pantanal, a mesma coisa, são grandes fazendeiros, desmatar, gente, custa caro, tem que ser planejado, é um investimento de longo prazo, é feito em grande parte na Amazônia, por exemplo, por bandidos mesmo, gente, expulsa comunidades, que invade terras indígenas, que sabe que está fazendo na ilegalidade e que só está esperando uma brecha para poder se legalizar, ou uma anistiazinha, ou o que está acontecendo agora, que são essas demonstrações do governo de que vai deixar o crime correr solto, né, diminuindo fiscalizações de campo e etc. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia que a gente está vendo no Pantanal, nós temos, nesse momento, incêndios na ordem de 300% a mais do que no ano passado. É a pior, desde 1998, quando é medido esses focos de calor, é o pior momento que a gente está vendo no Pantanal. Não é apenas uma coincidência, não é apenas uma situação meteorológica, é um conjunto de fatores. Esse conjunto de fatores tem a participação direta do governo. Nós, no Brasil, temos uma riqueza ambiental que constitui a nossa identidade, que é muito importante para o país. É muito importante, inclusive, para a agricultura permanecer viva, como a gente está falando aqui, os rios voadores. Essa chuva cai na agricultura, essa chuva é o que possibilita a produção de alimentos em larga escala do país. Né? Esse patrimônio natural é de todos os brasileiros. Ele está sendo jogado no lixo, ele está sendo destruído em ritmo acelerado pelo atual governo. Vontade de desmatar, desmatadores e criminosos ambientais, eu repito, sempre tiveram. O que eles nunca tiveram foi um aliado tão declarado no Palácio do Planalto. Agora, Ivan, diante desse quadro exatamente que o Márcio está falando, desses criminosos, desses fazendeiros criminosos, qual que é a probabilidade, na sua opinião, dos responsáveis serem punidos neste ambiente que a gente vive hoje, Ivan? Olha, nessa questão ambiental, a única vantagem nossa, de quem quer
a preservação, de quem vê a gravidade da situação, é que a questão ambiental ela ganhou um espaço enorme internacionalmente e nacionalmente também. Então, tem uma disputa mesmo, né? Então, o senso comum existe. Por exemplo, muita terra para pouco índio. O que o Bolsonaro faz? Ele pega isso, entende? E vai dizer que milhões de hectares de terra, vamos explorar mineração na Amazônia. Então, e tem gente que vai pensar assim mesmo, é muita terra, mas não vem que quem preserva as terras indígenas são as áreas mais preservadas, as florestas, dos rios, entende? Fazem parte desse conjunto de manutenção da Amazônia, dos biomas e tal, mas eles disputam isso assim mesmo. Por exemplo, o Mourão assumiu a mineração na terra indígena, ele foi para cima. Não, porque aí o Bolsonaro vai falar com o vice-presidente americano, lá, o que foi do. E na cara de pau ele fala, vamos explorar junto ali a Amazônia. Então ele tenta jogar com o senso comum internamente, mas internacionalmente, e até para o capital financeiro aqui no nosso país, essa questão ela já não é possível controlar. Tanto que teve uma manifestação de grandes bancos que mandam no país, Itaú, Bradesco, Santander, dizendo que isso ia prejudicar investimentos externos, assim como as certificações. O Astrini sabe melhor que eu, inclusive, que a certificação de exportações hoje, particularmente os países europeus, alguns asiáticos, ela é muito forte. Então, tudo isso pressiona, mas eu acho que nós estamos vivendo um governo de total irresponsabilidade. E aí nós estamos sentindo o peso que é a máquina do Estado quando ela está a favor do mal, né? Do mal. Então eles respondem por isso, às vezes, apenas com o silêncio, mas com a caneta também. Porque o que eles estão fazendo com o IBAMA, com o ICMBio, etc., veja, você colocar em risco de vida a fiscalização ambiental do Brasil, porque é risco de vida. Quando um fiscal do IBAMA vai para a luta contra a mineração, contra o desflorestamento, está sendo recebido a bala e garimpeiros estão viajando de avião, em avião da FAB para Brasília, de graça, entendeu? E o governo não aceita isso, quer dizer, nós inclusive entramos com requerimento de informações, nós estamos pedindo explicações, porque é o uso de dinheiro público, entendeu? Para ilegalidades cometidas pelo Exército Brasileiro, orientado pelo Exército Brasileiro. Então, rigorosamente, eu acho que o Ministério Público Federal, entende? Ele tem um papel muito importante nessa questão. O Judiciário brasileiro tem decisões que são importantes, como foi a do Barroso em relação ao veto da medida provisória que nós aprovamos lá no Congresso de chegada de equipamento, até de água potável, o impedimento de circulação de garimpeiros, mas o que acontece é que nós estamos numa disputa explícita, entendeu? Praticada com violência pelo próprio Estado. Então, não se presta contas, se persegue servidores públicos, se militariza ministério no nosso país. Nós estamos vivendo esse momento trágico. Vai ter consequências funestas para o futuro do Brasil em todas as áreas, entende? Não só do meio ambiente, da saúde, da educação e assim por diante. Mas o que eu coloquei no começo é que, mesmo assim, você tem um movimento de opinião, de disputa, e interesses econômicos, como o Márcio já colocou muito bem. A agricultura brasileira, ela entende de vez que a preservação da Amazônia está vinculada umbilicalmente com o sucesso da própria agricultura, que vale mais a pena. Nós travamos esse debate lá no Código Florestal, o Márcio lembra bem, entende? A SBPC produziu estudos espetaculares, entendeu? Você tem a ciência, né, nessa história toda, mas nós estamos vivendo um momento do negacionismo da ciência, aqui nos Estados Unidos também, e assim por diante, mas isso terá consequências. Eu espero que a gente consiga reverter isso. Isso é quando o governo
começar a perder essa falsa popularidade que está mantendo, entende, em outras áreas, como é o problema da ajuda emergencial, que ele capitalizou o Congresso, que aprovou, porque eles queriam dar R$ 200, né, para o povo que está na pandemia, desempregado em massa e tal. Então, tudo isso eu acho que vai ser uma combinação, viu, Marilu? Então, mas eu acho que a questão ambiental é uma das que mais desgasta o governo nacional e internacionalmente hoje. Então, nós estamos entrando com medidas. Você convoca o Salles, mas nós estamos com funcionamento remoto, entendeu? Isso não passa lá. O Centrão dando cobertura para essa criminalidade toda do Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição. Mas em matéria de disputa de opinião, a tragédia que eles estão fazendo na área ambiental vai ter consequências, é um elemento grande de desgaste do governo. Eu espero que a gente supere essa fase rapidamente. Perfeito. Gente, a gente agradece aqui muito a participação de vocês, excelente. Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Muito obrigada, Ivan. Forte abraço para você. Abraço para vocês e para o Márcio aí, meu amigo. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado, Marilu. É um prazer. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande sempre estar com o Ivan, pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Ivan. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Forte abraço para os dois. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.